caiu de vez aí a narrativa de Jair Messias Bolsonaro e dos seus comparsas bandidos. Olha só, tanto o Bolsonaro como os mais de 21 bandidos, deputados e senadores bolsonaristas que foram aos Estados Unidos torrar dinheiro público com a desculpa de ver a posse do Trump, foi para o espaço. O que aconteceu? Eles estavam dizendo que o Trump ia ajudar a dar golpe no Brasil, que o Trump ia ajudar a derrubar o governo Lula. O Bolsonaro chegou até a dar uma declaração quando foi chorando ao aeroporto deixar a Michelle Bolsonaro e o seu maquiador, aquele que ela gosta de dar beijinhos no pescoço dele. Esses beijinhos no pescoço ela faz em público. Imagina que eles não fazem quando não estão em público, né? Quando não tem câmera, vem. Naquele dia o Bolsonaro disse que o Trump o havia convidado para sua posse, que agora está comprovado que é mentira, e que ele iria atuar para reverter inelegibilidades políticas. Ou seja, eu estava falando sobre a inelegibilidade dele mesmo, e que o Trump ia ali pressionar o judiciário brasileiro, pressionar empresários, para que o Bolsonaro voltasse a ser elegível. Então, ao mesmo tempo, ele iria tentar derrubar o Lula e fazer o Bolsonaro voltar ao poder. Pois bem, a narrativa começou a ir por água abaixo quando começaram a sair essas notícias aqui, ó, na imprensa. Infomoney, Michelle e Eduardo Bolsonaro não puderam entrar no Capitólio na posse do Trump. Eles tentaram e eles foram barrados. Eu falei aqui no vídeo de ontem que eles foram barrados. Eu vi algumas pessoas que, talvez com boas intenções ou não, dizendo: Thiago, você tá errado, eles não foram barrados, eles apenas não foram convidados e não foram lá. Não, foram barrados. A imprensa não usa o termo barrado, mas quando você tenta entrar e não te deixam entrar, qual é o nome que se dá? Se eles conseguissem entrar e os tirassem de lá, eu diria expulsos. Mas não chegaram a entrar. Então eles foram barrados. Foram barrados ali na cerimônia de posse do Trump no Capitólio. Eles conseguiram um convite só para ir num baile que o convite era pago. Aí eles conseguiram, não só eles, o Alan dos Santos, foragido, que estava pedindo dinheiro para comprar feijão aí alguns dias atrás. O Alan dos Santos também foi num baile aí cujo convite custa... Ontem eu falei $250, $250 mil custa o convite do baile, não é $250 não, $250 mil. O Bolsonaro recebeu milhões de Pix, tem dinheiro para comprar ali o ingresso para o baile. Então, o Bolsonaro e a Michelle, o Eduardo Bolsonaro e a Michelle, foram só nesse baile à noite. Quando eles sentarem ao Capitólio, foram barrados. É isso que aconteceu aí com eles. Só que a coisa foi piorando. Por quê? Porque a narrativa deles é que o Trump, ele vai para cima do Brasil, que o Brasil vai ser uma prioridade para o Trump, que agora ele, olha só, vai acabar para o Lula, esses governos comunistas de esquerda, petralhas, vão se ferrar na mão do Trump. Eis que uma repórter brasileira fez uma pergunta ao Trump. O Trump, antes dele chegar à Casa Branca, ele parou por uma hora para assinar seus primeiros decretos aí e começar aí o governo nazi-fascista dele e responder perguntas à imprensa. Diferente do Bolsonaro, o Trump ele responde as perguntas à imprensa, ele é agressivo dependendo da pergunta e tal, mas ele é bem mais educado que o Bolsonaro quando falava com a imprensa. O Trump não é burro igual o Bolsonaro, então ele sabe dar respostas. O fato é que começou aí, primeiro dia do governo, começou aí, lembremos, o Trump não respondia perguntas à imprensa antes, ele discursava. Começaram rumores de que o Trump tá meio gagá também, não era só o Biden não. O Trump falou umas asneiras assim bem grandes. Ele falou que vai taxar a Espanha, porque a Espanha é parte do BRICS. Ele acha que o S de BRICS é de Spain, sendo que a Espanha não faz nem é próxima do BRICS. O Trump tá meio assim, você fala, pô, não é a primeira coisa que ele falou lá, falou algumas coisas também que não faziam muito sentido nessa uma hora de entrevista, só que teve uma coisa que é o que desesperou aí a família Bolsonaro, e eles estão tentando abafar de todas as maneiras, inclusive estão tentando mudar o sentido do que o Trump falou. Eu vou te mostrar aqui. Tem o vídeo original, mas tem esse vídeo aqui que já tá com dublagem da Globo, então tá mais fácil até de entender o que ele fala, porque tá dublado, né? Então não tem como ser mais fácil que isso. Vamos lá, o Trump foi perguntado sobre o Brasil. Falou com o presidente Xi sobre a guerra na Ucrânia. A China e o Brasil juntos têm uma proposta para trazer a Rússia e a Ucrânia para conversar. Por mim, tudo bem, eu acho ótimo, estou pronto. E quando que você vai conversar com parceiros brasileiros? Eu acho que o Brasil sabia, está envolvido? Eu não sabia. Você é brasileira? Sim. Ah, ok. Então é por isso que eles estão envolvidos, eu acho. Quando o senhor vai falar com o presidente brasileiro? Como o senhor vê a relação com a América Latina e o Brasil? Excelente, deve ser excelente. Eles precisam de nós. Muito mais do que nós precisamos deles. Aliás, nós não precisamos deles, todos precisam de nós. Não falou?
Como está a relação com o Brasil? Excelente! Pô, mas ele não ia derrubar o governo brasileiro? Também não ia, ele não ia, desde o primeiro dia, segundo Eduardo Bolsonaro falou inúmeras vezes, o Trump, desde o primeiro dia, o Brasil seria a prioridade dele. Agora ele diz que a relação dele com o governo do Brasil está excelente. Ou melhor, ele é perguntado sobre um acordo de paz na Ucrânia e ele não está sabendo do acordo. Ele mostra que ele está bem desinformado para quem é presidente dos Estados Unidos e tudo mais. Está muito desinformado. Aí ele ainda fez uma piadinha com a repórter. Ele falou, o Brasil está nesse acordo de paz envolvido? Ela, tá sim. Aí ele, você é brasileira? Ele, por isso que eles estão envolvidos. Que fez uma piadinha ali que ninguém entendeu. Aí ela pergunta como está a relação com o Brasil. Ele fala, excelente. Eles precisam de nós mais do que a gente precisa deles. Aliás, a gente não precisa de ninguém e todo mundo precisa de nós. Mas a relação tá ótima, viu? O Bolsonaro devia estar pensando que quando alguém falar de Brasil pro Trump, ele vai falar, Brasil, do meu amigo Bolsonaro, pena que ele não esteve aqui hoje comigo. Nossa, que saudades. Eu convidei o meu amigo Bolsonaro e não deixaram ele vir. Manda um recado lá para a Suprema Corte desse país aí, Brasil. Eu vou para cima deles. Meu amigo Eduardo disse que é prioridade. Nada. Você viu que ela falou, Brasil, e ele tá ótimo. Excelente a nossa relação, tudo ok, viu? Não tem problema algum. Então, aquilo lá de que o Trump ia dar golpe, eu vou falar. No dia 7 de novembro do ano passado, quando foi confirmado que o Trump ganhou a eleição, eu vim aqui e eu dei risada, dizendo, o Eduardo Bolsonaro está avisando que o Trump vai dar um golpe no Brasil. E eu falei, durante a campanha, o Trump em momento algum fez nenhum tipo de aceno ao Bolsonaro ou ao fascismo brasileiro. Depois que ele ganhou a eleição, vamos ver, mas acho difícil. Então chegou aquele período em que ele era presidente eleito, de 2 meses e meio, ele também não fez nenhum aceno. Nada. Nem sequer o convite, que eu consegui um convite melhor que o do Eduardo. Aí chega ele depois de assumir, e alguns ainda falavam, e alguns no bolsonarismo ainda acreditavam, não, mas olha, depois que ele assumir as coisas mudam, porque uma coisa é quando ele não é presidente, ele não pode falar tudo o que ele quer, porque ele ainda não assumiu. Eu vi uns bolsonaristas falando isso, foi uma das coisas mais burras que eu já vi alguém falar na minha vida. O Trump, que ficou a campanha inteira falando que vai expulsar milhões de imigrantes dos Estados Unidos, ficou a campanha inteira falando que países latino-americanos abriram suas prisões para mandar os seus criminosos para os Estados Unidos, que falou aí todo tipo de atrocidade. Ele não ia sinalizar alguma coisa para o Bolsonaro porque ele estava com medo de falar antes de assumir. Tá bom, vai. Claro. Tá bom. Assumiu e falou aí. A relação com o Brasil tá excelente, viu? Só faltou ele falar, melhor impossível. Então é isso, vai ser uma relação pragmática, já está uma tranquilidade bem maior aí no governo Lula. Tinha ali uma certa tensão em novembro, em dezembro, principalmente porque muitos estavam acreditando aí nas mentiras do Eduardo Bolsonaro, e aí o Eduardo Bolsonaro ficou desmoralizado, né? Por quê? Porque, peraí, você não falou que o Trump ia fazer alguma coisa, que o Trump não gosta da esquerda, de comunista, aí o Trump vai lá e fala que tá boa a relação com o governo do Brasil? Peraí, mas o governo do Brasil, vocês não falam que é um governo golpista, que na verdade o Lula e o Alexandre de Moraes roubaram a eleição do Bolsonaro, não sei o quê, e aí o Trump tá ok com isso, Que coisa. Enquanto isso, o Carlos Bolsonaro postou um vídeo, tá com música, então eu não posso colocar o vídeo com som, um vídeo do Bolsonaro assistindo a posse do Trump. Aí tá aqui o Bolsonaro chorando, ele viu pela TV, assim como o filho dele, Eduardo, que também viu pela TV, como a Michelle, que também foi até os Estados Unidos para ficar aí uns dias sozinha com o maquiador e viu pela TV, e como os 21 vagabundos parlamentares bolsonaristas que viram pela TV. Todos viram da mesma maneira, pela TV. Só eu que vi diferente, porque eu não vi. Eu me recuso a ver cerimônia de posse de Trump. Uma coisa é eu ter que ler as notícias e falar com todo mundo que eu falo para fazer os vídeos aqui. Outra coisa é eu ficar me torturando vendo posse de presidente dos Estados Unidos. Mas nem se me pagassem. Pois bem, aí tá lá o Bolsonaro chorando, e aí
chegou aí o momento de se humilhar do Eduardo Bolsonaro. Resolveu fazer um textão. Enorme textão aqui do Eduardo Bolsonaro. Colocou até foto dele com o Trump em 2021. Esse é 2021, tá? Ele com o Trump, com a filha dele, em 2021. Vamos lembrar aqui, primeiramente, o Trump não era mais presidente. Segundo lugar, o Trump estava na pior. O Trump tinha tentado um golpe de Estado e deu errado a tentativa de golpe de Estado dele e estava começando uma investigação contra ele. Então, em 2021, o Trump não sabia se ia dar ruim para ele ou não. Ele, obviamente, é bilionário, ele tem aí amigos muito poderosos e ele estava ali articulando para não dar ruim para ele. Conseguiu articular, deu bom, né? Virou presidente. Para ele deu bom, para o resto do mundo deu ruim. Aí, o que acontece? Aí, ele recebeu o Eduardo Bolsonaro, mas depois, já não. Já não. Tanto é que o Eduardo Bolsonaro publicou fotos com o Trump de 2021, porque de 2025 ele não tem não, tá? De 2024 também não. Textão do Eduardo Bolsonaro para explicar que não foi na posse. Vamos lá. Vou ler um trechinho, não vou ler muito não, porque ó, escreve mal. Dá para ver que não foi o Carlos, escreve um pouquinho menos mal que o Carlos, mas escreve mal. Diz aí Eduardo Bolsonaro. Quanto vale a humildade? Em 9 de agosto de 2021, 7 meses após o 6 de janeiro e 11 após a não reeleição do Trump, eu visitei o agora presidente Trump nos Estados Unidos. O agora presidente que já não quer mais sua visita. Nesse tempo, poucos queriam se aproximar dele. Era uma carta fora do baralho. Encontramos ele sozinho em sua sala de trabalho em New York. Após sua secretária comunicar a presença da minha família na antessala para a agenda que havíamos solicitado anteriormente. Desfrutamos de um tempo que seguramente ele não teria hoje com as demandas presidenciais. Não teve hoje, não teve quando era presidente eleito, não teve durante a campanha, não teve em 2023, quando ele começou aí a ficar em primeiro nas pesquisas. Quer dizer, não tem esse tempo aí para o Eduardo Bolsonaro, não. Para outros e outras tem. Para o Eduardo Bolsonaro, já não mais. Daí ele chega e fala... Quanto vale trocar experiências por mais de uma hora com agora o novamente homem mais poderoso do mundo? Não tem preço. Quanto vale tentar entrar no Capitólio e o segurança olhar a lista assim e falar, qual o seu nome? Eduardo Bolsonaro. Michele Bolsonaro. Tá na lista não, amigão. Vaza. Quanto será que vale isso? Isso eu vou falar. Não tem preço também. Vamos lá. Na minha terra, ser a mesma pessoa quando está na alta e na baixa tem um nome, humildade. Trump já me recebeu na Casa Branca sem que eu estivesse junto com o presidente Jair Bolsonaro. Algo raríssimo entre chefes de Estado, mas um traço forte de caráter. Tá, isso lá atrás, 2020. E agora? Agora nem na posse você foi. Faça o certo pelo certo, escute seus princípios, pai e mãe, e não se engane, o caminho do justo não tem atalhos, é trabalhoso. Nosso maior exemplo, Jesus, não veio à terra a navegar num mar manso, então certamente não é você que deve buscar esse conforto, aceite o sacrifício. Aí ele vai falando, o mundo é pequeno, o mundo dá voltas, e rapidinho em nossa trajetória do carrossel, as baixas são essenciais e importantíssimas para te mostrar quem são os outros. Tô vendo quem é o Trump, na baixa ele te recebeu, na alta não, viu? Ele recebeu o Eduardo Bolsonaro na Casa Branca sem o Jair no dia 4 de janeiro de 2021. 2 dias antes, ele tentou dar o golpe de Estado. Quando o Trump estava na baixa, ele tinha perdido a eleição e ele estava tentando dar um golpe de Estado. Muito na baixa está a pessoa que perdeu a eleição e está tentando dar golpe. Em alta está quem ganhou a eleição. Agora que ele está em alta, ele não recebe o Eduardo Bolsonaro. Ele viu que é inútil o apoio do bolsonarismo. Alguma coisa aconteceu lá nos Estados Unidos que o Trump percebeu. Essa extrema-direita do Brasil, ai, sai. Ele convidou o Milei para posse, convidou alguns aí da extrema-direita, mas a extrema-direita mundial mesmo, só o Milei, que na verdade o Milei foi se convidando, né? De resto, nenhum. Inclusive o candidato da extrema-direita na Venezuela, que diz que ganhou a eleição, ele se autoconvidou para a posse do Trump, falou que iria e também fez um convite fake, mais fake que o do Bolsonaro, talvez, porque ele nem apresentou o convite, só falou que tinha, e não foi. Também não foi. Outro que não foi, viu? O da Venezuela lá também não foi. O Edmundo, que inclusive era agente da CIA e é um cara de extrema-direita mesmo. Não foi. Então o Trump não está muito ligando para a extrema-direita latino-americana.
Aí o Eduardo Bolsonaro segue falando que, olha, é como o próprio Trump admite agora, que aos 77 anos de idade está mais maduro e preparado do que quando tinha 73 no seu primeiro mandato. Resumo, não tenha pressa, não busque atalho e faça o certo, que Deus cuida do resto. E aí, não explicou nada. Barrado. Tinha uma série quando era criança chamava assim, Barrados no Baile. Aí, ó. Michele e Eduardo. Aí o que aconteceu? Passaram uma vergonhona e o Trump ainda falou que a relação com o Lula, ó, melhor impossível. E falo mais, vou além. Se o Trump conversar com o Lula 10 minutos, não precisa nem 15 não, viu? 10 minutinhos, o Lula dobra o Trump em 5. Assim como o presidente lá da Coreia do Norte dobrou o Trump, o Lula, imagina, meu Deus do céu, faz origami com o Trump. Se até o da Coreia do Norte dobrou ele, meu Deus, veremos aí o que vai acontecer. O fato é que o nazismo agora saiu do bueiro com tudo. Inclusive, depois aí do gesto nazista do Elon Musk, os nazistas chegaram para defender, falar que aquilo não é nazismo. Vimos aí na Globo News o Demetrio Magnoli defendendo o nazismo. Quer dizer, temos na Globo um cara defendendo o nazismo e não é demitido. Não é. Fica lá. Esse é o Brasil 2025. Mundo 2025, né? Coisa tá feia. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Tá feia, mas não tá tão feia quanto alguns pintam não, viu? Seguimos aqui na luta. Falou!